Blá, 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 blá. Ah, autoconfiança dos adolescentes. Meu Deus, é possível ainda? Sabe que a autoconfiança ela parece baixar em duas fases. Na fase da pré-adolescência, entre 9 e 13 anos, nessa transição da infância relativamente confiante num mundo menor, dentro de casa, com coisas mais familiares, mais simples, protegido do lar e da família. E aí tem uma segunda fase, que é a fase da adolescência entre os 18 e 23. Eu estou passando por isso, meu filho está com 18 agora, e ao sair de casa para estudar em outro lado do país, ou viver nos seus próprios termos, né? Eles já são adultos. Mas em ambos os casos, o jovem ele passa por um período de quando devem confiar mais em si mesmo e mesmo. Deixa eu falar essa parte de novo. Eles passam por um período de quando devem confiar mais em si mesmos e menos nos pais. E com isso, sentem-se relativamente mais ansiosos. E aí, crescer continua apresentando mais mudanças e desafios no caminho do adolescente, criando novos motivos para a dúvida. Não consigo acompanhar a matéria. Por que eu não me encaixo nesse grupo? Eu nunca vou conseguir aprender. Como eu vou fazer isso? Pensamentos dos adolescentes. Nossa, a adolescência, ela requer atos de coragem para prosseguir. E quem é mãe ou pai de adolescente também tem que ter coragem para acompanhar essa montanha-russa de emoções enquanto participa e observa a busca individual do jovem pela sua identidade e na liberdade de crescer. Gente, haja fôlego. E para conversar sobre autoconfiança, estamos convidando nada mais, nada menos do que o William Borghetti. Bem-vindo! Eba, muito bom, obrigado pela oportunidade e tenho certeza que vai ser um ótimo papo. Você foi falando aqui, eu já estou construindo um monte de ideias aqui. Nossa, vai ser muito legal. Um mind map, né? Vai Exatamente. puxando um monte de. É, porque a adolescência é assim mesmo, né? Quem é você, William? Conta pra gente. Muito bom. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu sou especialista em neurocomunicação, né? É a nomenclatura que eu dei para esse trabalho, exatamente de entender como que a nossa comunicação é impactada pelo nosso emocional. Então, quando eu estou nervoso, quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu estou eufórico, quando eu estou raivoso, eu me comunico de formas diferentes. E comunicação vem do latim communicatio, que significa tornar comum, né? Até ouço você sempre falando da disciplina do discípulo, né? Que a origem vem dessa coisa do aprendizado. E então comunicar é tornar comum. Eu gosto de brincar assim, né? Tá na minha cabeça, eu sei, e agora você também sabe. Então isso é comunicar. Não é falar bonito, não é aquelas pessoas que usam assim um tom de voz, né? Calabresa 19,90 o quilo, né? Isso é outra coisa. Isso é falar bonito, isso não é se comunicar. E eu percebo que há um conflito de todos os tipos de comunicação, há um conflito entre o adulto e o adolescente. É mais fácil falar com um chinês do que com um adolescente, com um russo, com um alemão, do que conseguir se comunicar com um adolescente. Então é nessa parte aí que eu venho estudando, eu venho dedicando, inclusive, um mestrado agora para apresentar como que a gente pode abrir aquela mente caótica ali do adolescente e conseguir se comunicar. Bom, uma das coisas que eu mais escuto de pais de adolescentes, e, digamos, né, eu como mãe aqui nessa jornada, é autoestima dos jovens, né? Parece que nessas duas fases parece que ela dá uma despencada. Aí você fala, gente, o que aconteceu com minha filhinha tão confiante, né? Ela queria fazer, jogar, agora está se duvidando, está se comparando. Você acha assim, dos seus estudos, autoestima e autoconfiança é a mesma coisa ou são coisas separadas? Ah, eu vou separá-las na seguinte situação. A estima, quando a gente pensa na estima, né, inclusive quando a gente vai fazer uma carta, uma coisa formal, a gente põe estimado fulano, estimada fulano, é, é o valor que a gente dá àquilo, né? Então, a estima é o quanto que eu valorizo, o quanto que eu acho que aquilo é importante.
Então, obviamente que a autoestima é quanto que eu me valorizo, é quanto que eu olho para mim mesmo e falo assim, não, eu sou capaz, eu consigo, é importante, etc, etc. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Eu estava falando para a Fernanda, eu vou pedir para o editor deixar essa parte, que essa parte é importante deixar aqui. A Fernanda é minha personal trainer, mas eu não sabia que a Fernanda fazia isso. É que todo dia eu treino ouvindo a Fernanda. Aliás, gente, sou presidente do fã-clube da Fernanda. Mandem 2 fotos 3x4, um comprovante de residência que eu te cadastro aqui, tá? Então, estar aqui falando é uma coisa de ansiedade, de nervosismo. Caramba, eu vou conversar com a Fernanda, que eu tanto acompanho e tal. É uma situação de ansiedade. Porém, há autoestima. Então, assim, eu penso, bom, eu estudei, eu me preparei, eu sei que eu tenho para contribuir com o projeto, vai ser muito legal trocar essa ideia. Então, a estima que eu tenho por mim, ou seja, a autoestima, ela acontece nesse momento aqui. A autoconfiança é mais ou menos confiar que vai dar certo, né? A confiança tem essa visão de vai funcionar, aquilo vai acontecer. Então, enquanto a autoestima é o valor, a confiança é acreditar naquela ação ali. Eu acredito muito, Fernanda, que existe um lado de. A língua portuguesa tem uma coisa muito bonita que o inglês não tem e a língua portuguesa traz, que é a diferença de ser e estar, né? O to be engloba tudo no mesmo lugar, enquanto a língua portuguesa separa o ser e estar. Então, eu acredito que a gente está confiante. Ninguém é confiante 100% do tempo. Então, para determinadas funções, para determinadas coisas, a gente tem isso. E aí, entrando no cérebro adolescente, né, falando de como é esse comportamento, quando você falou, por exemplo, ali no começo, que existe uma fase da criança que ela está ali no lar e os limites onde ela sai, né, o que é o mundo para ela, é um limite bem demarcado e sempre tem alguém ali para orientá-la e dizer assim o que é certo, o que é errado. Tanto que para a criança a mãe falar que vai embora é um apavoro. Já para o adolescente é um alívio, né? Ainda bem. Ainda bem que ela vai deixar aqui e tal. Então, quando você, na adolescência, essa coisa de testar o que o mundo proporciona, eu gosto de dividir em 3 fases, né? A criança aprende, o adolescente testa e o adulto vive. E eu gosto muito quando você fala assim, na adolescência tem que acreditar, porque é o que você construiu na infância, tudo que você ensinou, os valores, os ensinamentos, as coisas, agora é hora de confiar e deixar o adolescente testar. Só que quando o adolescente vai testar essas situações, ele acaba percebendo que o mundo tem gente, às vezes, melhor que ele em alguns quesitos, tem pessoas que, às vezes, têm mais experiência, tem pessoas que já viveram algumas coisas, e também existe uma questão de que a adolescência tem uma parte dela que a gente descobre que os nossos pais não são perfeitos, não são fortes, não sabem de tudo. Então, será que aquilo que eu aprendi realmente funciona aqui? Então, eu consigo enxergar essa diferença da confiança. E na neurociência, o que a gente vai falar, que, né, talvez quem esteja ouvindo já sabe, mas a gente professor gosta de alinhar a base teórica, né? A questão do córtex pré-frontal, porque é exatamente aqui no córtex pré-frontal, nessa área que fica atrás da nossa testa, né? Então, se a gente olhar, quem tiver na imagem aqui estão os nossos olhos, essa parte atrás da nossa testa que vai determinar julgamento de certo e errado, gestão de tempo. O adolescente sempre acha que não vai dar tempo, porque o córtex pré-frontal faz essa gestão de futuro, passado e quanto tempo eu preciso. O adolescente não vai ter essa função no córtex pré-frontal do que ele deveria fazer ou não, tanto que é um crime colocar alguém com 17 anos para decidir a carreira que quer a vida toda, exatamente por essa fase. Então, eu tenho esse entendimento aí. Então, neurologicamente, essa parte que você mostrou aí, um modelinho super bacana, científico, de um corte transversal do cérebro, que é Muito essa bom. região aqui atrás da testa. Neurologicamente parece que eles, como não está totalmente formado o cérebro, e a gente já sabe que é lá pelos 21, 23, 25, dependendo de cada
ser e do hormônio, né? Parece que o adolescente perde a confiança, perde a estima por si e começa a se Perfeito. duvidar. Isso, pelos seus estudos, é algo que, lógico, não genericamente, mas isso acontece mesmo? Eles têm uma função aí importante porque isso acontece? Porque nós pais ficamos muito preocupados, né? Eles começam a se comparar, daí tem o TikTok, daí começa a querer fazer igual, daí tem uns amigos que querem fazer igual, e a gente fica, meu Deus do céu, será que isso é esperado ou não é? Será que é normal ou não é? A gente precisa entender uma situação aqui que é assim: temos o adolescente de 2023, a geração que está sendo adolescente agora, que eu acho incrível, né? Aquela história de tipo, já de hoje não sabe nada, já sai velho, isso aí essa ideia está ultrapassada. É, vamos pegar exemplos assim. O bullying. O bullying, quando ele era cometido na década de 90, e aí é onde. Aqui é a hora que os haters encostam, viu, Fernando? Então a gente já vai ficar de olho aqui, porque é a hora que eu quero defender a molecada de hoje. Então, peraí, Eu deixa eu acender um incenso. acende, alinha a energia, porque é nessa hora que o bicho pega. A gente ouve muito falar assim, não, bullying, eu sofri bullying na década de 90 e não aconteceu nada, eu tô aqui, né? E eu falo, só de estar mal educado no comentário já dá para ver que o bullying te fez mal, né? Você está aqui chateando a gente no comentário. Mas olha que visão interessante. O bullying antigamente, ele acontecia num período determinado e num local determinado. Então vamos imaginar na escola. A pessoa que sofria bullying, ela sofria bullying ali das 7 da manhã ao meio-dia na escola. Meio-dia ela saía, ela tinha uma folga. E ela só ia retomar aquele bullying às 7. Quando esse bullying atingiu um nível que não dava para tomar conta, os pais poderiam mudar esse aluno de escola ou se mudar de cidade. Então, era uma solução para aquele tipo de problema. Hoje, o adolescente ele pode mudar, só se ele mudar de planeta, né? Se ele for para Marte, ele não vai ter acesso, porque a galera segue na rede social, persegue na rede social, vai para cima, e o bullying não está mais limitado na escola. Ele acontece, por exemplo, o dia inteiro, todos os dias, em todos os momentos, não tem sábado, não tem domingo. O bullying virtual ele é incansável. Então eu dei esse exemplo do bullying para mostrar que, caindo na comunicação de novo, ou na forma com que as pessoas se relacionam, olha quanta coisa acontece com essas ferramentas que existem hoje. E aí você citou, por exemplo, a comparação com o TikTok. A nossa comparação, a nossa geração, ela se comparava ali. Pais, tios, uns vizinhos, o bairro. O bairro era a tua referência de A gente mundo. chama de comparação horizontal. Perfeito. Agora é a comparação vertical. Então, assim, eu me comparo com o cara que ensina neurociência da Tailândia, Exato. dos Estados Unidos, da China, da Argentina, de São Paulo, do Rio. Então, o meu espectro de possibilidades, ele era assim e ele virou uma coisa absurda. E como que um cérebro que está em formação, que está em teste, que foi programado, se a gente pega o Homo sapiens, vamos falar 200 mil anos, vai? Ele está a 199,999% dos anos, 199,99 mil anos, sendo comparado com um pequeno grupo, e hoje ele é jogado numa comparação mundial. Então, a minha referência de sucesso passa a ser uma coisa absurdamente gigante. Nós adultos temos dificuldade com isso, porque o nosso. Mas a gente ainda tem uma areazinha que vai nos ajudar a falar assim: olha, tudo bem, você não tem que se comparar com o neurocientista da não sei o quê, tudo bem, e a gente vai seguindo a vida. Só que o adolescente está na mesma situação, passando por uma questão que falta um pedaço. Eu gosto de usar o exemplo: é você pegar uma criança de 1 ano e querer que ela corra uma maratona. Não está pronto, não tem, fisicamente impossível ela conseguir se desenvolver. Então, naquele momento que o adolescente teria que ter o amparo para se desenvolver, para testar e se tornar ali um adulto que vai saber onde ele vai, como ele vai se comportar, o que ele vai fazer,
a gente tem uma sociedade que acaba piorando. Aí tem mais comparação, tem mais bullying, tem mais crítica, como eu estava falando para você do hater. Eu já tô grandinho aqui e tal, e quando vem aquele enxurrada de haters já é difícil de lidar com a própria insegurança. Imagina alguém que está testando, Aline. Então eu acredito que essa sociedade moderna, essa comunicação, que é muito legal, que nos uniu, nós estamos aqui devido à internet, às redes, mas ela também tem esse lado que para o adolescente se perder ali é bem fácil. E você trabalha com adolescentes, né? Então, qual seria algumas maneiras de ajudar a fortalecer esse senso de estima e a autoconfiança, de uma forma que vai ensinando para eles como navegar enquanto eles estão aprendendo a manter o equilíbrio? Legal. Ô, Fernando, eu tenho uma das aulas que eu dou, ela, ela fala sobre falar em público, que é o terror do ser humano como um todo, né? Para o adolescente ainda, falar em público na escola, todos nós acho que temos alguma memória Eu acho que negativa. foi até você que falou, não é? Não é o maior medo das É, pessoas? na verdade, existe uma pesquisa que roda aí, e ela é uma pesquisa. A ciência tem um lado complicado disso, né? É uma pergunta induzida. Então, se eu pergunto para você assim, Fernanda, qual que é o teu maior medo? Aí você fala, falar em público. Aí a pessoa vai lá e anota. Aí alguém falou mais falar em público do que morte. Só que quando a gente fala assim, por exemplo, morrer ou falar em público, dificilmente alguém vai escolher morrer, né? Vai falar assim, morrer, eu prefiro morrer do que falar em público. Então, existe um problema na indução dessa resposta, mas o medo de falar em público é muito grande e ele tem uma outra característica. A pessoa tem medo de aranha, tem medo de altura, tem medo de avião. Você fala, tudo bem, porque existe um fundamento nesse medo. Você realmente pode morrer se você sofrer esse problema. Agora, falar em público não vai acontecer nada. E aí você vê como que a capacidade social de uma pessoa, o medo da rejeição, ele, ele ativa um sistema que o medo da rejeição é comparado com o medo da morte. Aí quem está ouvindo a gente pode falar assim, William, exagerado isso aí, né? Não. Medo de ser rejeitado é medo de morrer de fato. E aí eu gosto de usar um exemplo, que é assim, imagine uma pessoa que está com uma arma na cabeça, vendo a vida passar na frente dos seus olhos, aquela coisa assim, É, são cinco meus últimos segundos. momentos. É, como que o meu corpo reage nesse momento? Frio na barriga, tremedeira na perna, confusão mental, boca seca, mão suando, né? Uma pessoa que está morrendo. Aí eu pergunto, como que uma pessoa que está prestes a falar em público com medo reage? Frio na barriga, perna tremendo, mão suando. Então o corpo reage igualzinho, porque se a gente pega toda a nossa história, a nossa evolução, estar em grupo foi determinante para a nossa sobrevivência. Então, nós somos um bicho bem meia boca na natureza, né? A gente não corre mais rápido, a gente não voa mais rápido, a gente não luta mais forte, a gente não nada melhor, a gente não sobe melhor na árvore, e aí a gente se pergunta, como é que a gente chegou onde a gente chegou, não sendo melhor em nada? Foi se juntando. Então, Uhum. um leão contra um ser humano não tem para o ser humano, não tem como sobreviver. Mas 50 leões e 50 seres humanos, o leão perdeu para a gente feio. A gente estratégia, um cerca. Então, estar fazendo parte de um grupo, estar em um grupo, foi determinante para a nossa sobrevivência. Voltando na sala de aula, né, que foi a tua pergunta, às vezes o professor dá uma esticada na teoria, né? Para voltar aqui o seguinte: no final, na última aula que eu dou no semestre, a minha aula tem só uma pergunta, que é assim: por que que valeu a pena você estar aqui? O que que aconteceu nesse semestre que você que validou, que você falou, isso aqui é legal, foi bom essa experiência. A coisa que eu mais escuto de todas, Fernanda, é assim: nós não fomos obrigados a ir lá na frente. Nós não fomos Uau. obrigados a fazer. E eu percebo uma coisa que é até um pouco triste, né? Mas eu quero um olhar da ciência sobre essa resposta, prestar atenção nisso, que é
eu não estou fazendo nenhuma coisa incrível, né? É igual alguém falar assim, obrigado por você não assaltar ninguém, obrigado por você não bater nas pessoas. Não, na minha visão, eu não posso obrigar um aluno, colocar ele numa situação de estresse, de risco, empurrado. Não, você tem que ir, porque senão você não vai tirar a nota. Então, qual que é a minha abordagem na sala de aula? Pessoal, nós vamos fazer uma apresentação. Você vai contar de uma viagem, você vai contar aí de uma história que você quiser, porque além de apresentar, ainda ter que raciocinar e falar a fórmula de Bhaskara lá na frente, piora a situação, né? E quais são as regras da nossa brincadeira? Regra número um, você não é obrigado a fazer, e sem, não precisa de justificativo. Regra número dois, não reprova, tá tudo bem, e você tá tudo certo. Se você não se sentir pronto para estar aqui ou pronta, não precisa estar. Porém, é muito importante. E aqui não vai ser tolerado brincadeira, bullying, zoeira. Por quê? Porque a gente está num ambiente de aprendizado. Uma frase que eu gosto de usar em sala de aula é: você não veio aqui acertar, você veio aqui aprender. Uhum. Eu pergunto assim: quantos neurônios tem um cérebro humano? Aí ninguém fala. Acertar, né? Eu tenho que falar uma coisa perto ali ou acertar. Aí eu falo, gente, fala para ficar engraçado. Aí o pessoal fala, sei lá, 10 milhões. Aí começa, né? 50 trilhões. Aí começa, um fala 50 neurônios, outro fala 50 trilhões, cada um vai para um lado. E aí quando eu revelo que são 86 bilhões, né? Inclusive uma neurocientista brasileira que contou, a Suzana Herculano Rosel, é, aí fica legal. Eu falo, tá vendo? Todo mundo jogou a ideia aqui e tal, a gente tá construindo. Então, eu acredito muito que esse ambiente seguro é importante para que você consiga extrair essa autoconfiança. E sabe o que é mais legal nisso tudo, Fernando? Em 99% dos casos, todos os alunos vão lá na frente e se apresentam. Todos. Isso te deixa Então, surpreso? hoje não mais, porque meio que eu vou conseguindo ganhar, mas lá no começo, que as professoras falam assim, o pessoal apresentar trabalho é um terror. Ali eu falava, cara, como que eu preciso tirar essa molecada para falar? E o mais legal é sempre tem coisas legais para falar, Uhum. sempre tem histórias boas. É, às vezes, uma coisa que costuma acontecer, uma pessoa vai lá na frente, ela é divertida, ela sabe contar a história, ou ela tem um storytelling, ela sabe prender a atenção, e os colegas falam: caramba, nunca falou, sempre ficou ali no canto, né? Nunca. Olha quanta beleza tem nessa comunicação, E você e ela sabe que nunca na falou. disciplina positiva tem duas necessidades psicológicas nas quais a gente desenvolveu todas as ferramentas e toda essa teoria filosófica em cima dessas duas necessidades básicas, que é de se sentir aceito e sentir que você pode contribuir, que é o senso de importância. Então, quando você fala, não é obrigado, vocês vieram aqui para aprender, não para acertar. Você está tirando um monte de barreira, um monte de talvez conversa interna que bloqueie o aluno de realmente ir lá e se expor. Porque o maior erro, eu acho que nem é acertar, é, é a humilhação de não ser aceito pelos outros, de não ser tão igual. Assim, eles querem ser igual, mas eles querem ser únicos, né? Você vê eles andando com os mesmos tênis, mas cada tênis tem um negócio diferente. Um tem canetinha Bic, o outro tem um detalhezinho em Perfeito. azul, né? Mas se eles querem ter essa sensação de pertencimento e aceitação, o que é muito esperado. Mas eu acho que É. o que você fez foi tirar esses obstáculos para que eles pudessem se sentir aceitos do jeito que for. Exatamente. E uma brincadeira que eu faço no começo do curso é sempre assim: só tem uma coisa que reprova na minha matéria. Essa aqui eu dou suspensão, chamo a mãe. Essa aqui é brabo. Chamar eu de senhor. Se me chamar de senhor, suspensão e tudo mais, né? Porque eu acredito, Fernando, assim, na horizontalidade na questão da relação. Gente, eu não sou o guru, o mago que vim iluminar a mente de vocês, pobres mortais. Fora disso.
Entendeu? Então, quantas vezes eu sou perguntado, eu falo assim, eu não faço ideia da resposta. Vamos procurar junto? Abre aí o Google, pesquisa. O que que você encontrou? Chat GPT, que é o terror dos professores hoje. Gente, bota no chat GPT, vamos ver o que que sai. O que a máquina Uhum. tem para dizer para gente? Eu vou brigar com o chat GPT? Que jeito? Não tem como. Outra coisa que eu gosto de fazer em aula, Fernanda, é embalar o conteúdo. Um conteúdo que às vezes não é tão legal, mas eu boto ler uma florzinha, um lacinho, né? Eu faço uma embalagem legal. Então, por exemplo, a gente vai ensinar, vai dar uma aula, eu trouxe aqui a neurótica, né? Isso aqui é minha parceira de aula. Para quem não está vendo, é uma bonequinha com uma Isso, cara cor-de-rosa cheia de isso. É que neurônios, né? é um neurônio, né? É um dos formatos, existem uns 10 formatos de neurônio, um dos formatos que eu levo a bonequinha para ensinar aqui, que é a neurótica, minha companheira. E aí, quando você tem aula de neurônio lá na faculdade ou na aula de biologia, aquela coisa assim, os dendritos, o núcleo, o axônio, bainha de mielina. Você fala isso para o adolescente, ou ele vai para o TikTok, ou ele vai dormir, ou ele vai fazer cara de ué quando você proíbe Para que de ué. aconteça. Ela fica com aquela cara, tipo, tá, vou anotar porque tem que acertar na prova. Uhum. E aí, então, assim, o dia que eu vou dar aula de neurônio, eu chego lá e falo, a aula de hoje é sobre maconha. Pronto. Como assim? Como assim? Maconha? Vai falar maconha? E aí eu começo a explicar, falo, olha, a maconha, assim como os outros vícios, o álcool, o vapezinho que eu tô ligado que circula na escola escondido, vocês acham que só vocês são inteligente e malandrão. Então essa conexão, ela funciona muito. Aí quando eu estou falando para ele, por exemplo, o neurônio dopaminérgico, ele vai soltar uma química chamada dopamina que sai do núcleo, porque isso aqui chama núcleo do neurônio. Olha eu ensinando a teoria. Só que aquele aluno, ele consegue falar assim, nossa, eu estou vendo para que isso serve. Uhum. Eu consigo enxergar aplicação prática nisso. Às vezes professores de outras matérias vêm me procurar e falam assim, William, pô, ciência é legal, mas eu dou aula de história. Esses dias uma professora falou que estava dando aula de Revolução Francesa, e eu falei para ela assim, pergunta para eles qual a morte que eles acham menos dolorosa, guilhotina ou enforcamento? Porque na Revolução Francesa os nobres eram guilhotinados e os pobres iam para... E aí ela falou, pô, falei, deu mó discussão. Não, guilhotina deve ser aqui. Deu mó discussão. Ela falou, gente, então é o seguinte, hoje a aula é sobre Revolução Francesa. Que legal. E aí ela veio Brilhante. explicar até um conceito sociológico do porquê que uma pessoa era morta pela guilhotina e porquê que ela era morta por enforcamento. Então, agora fica aquela coisa assim, na Revolução Francesa teve a queda da Bastilha, Uhum. dormiu, né? Então eu penso que essa comunicação rasgada com o adolescente, ela tende a funcionar muito mais do que aquela senhores jovens, vamos trazer o comunicado. Sabe a Dona Marta de biologia, lá da sétima série? Então, assim, a chance disso conectar é muito pequena. E às vezes aqueles mais quietinhos vão fazer o que ela está falando, porque sabe que tem que fazer a prova, tem que passar de ano, tem a cobrança dos pais, mas não há conhecimento ali. Não há conhecimento. Tanto que eu falo para eles assim, ó, celular na minha aula liberado, tá? Pode usar, pode ficar no TikTok, no Instagram. Eu tenho TDAH, eu só peço para não falar. Conversar na sala me atrapalha. Agora quer ficar no celular, tá bom. Porque você não vai ter que provar para mim que você aprendeu. Sabe quem vai te cobrar isso daí? A entrevista de emprego, você falar com seus pais. Eu vou ensinar aqui você falar com seus pais. Agora você quer ficar no TikTok? Para Uhum. mim, tá tudo bem. Então E essa você vê, liberdade também funciona. e você vê que essa abordagem não necessariamente tem a meta de desenvolver a confiança ou a estima neles, porque a gente não consegue fazer isso por eles. Eles são responsáveis por si só para desenvolver a estima e a autoconfiança. Só que o que você está fazendo, você está abrindo espaço para que eles possam experimentar como é estar na sua sala de aula de um jeito diferente do que da sala de aula da senhora Marta.
E aí o Exatamente. que você percebe esse desdobramento da, da confiança nos alunos, é isso? Eu acho que eu usaria um verbo desabrochar. Ok. E aí, quais É, são as coisas que você observa, assim, que os alunos demonstram confiança e estima? Quais são as coisas mais palpáveis? Porque muitos pais, às vezes, porque passam muito tempo com as crianças em casa, os jovens em casa, a tendência dos pais é a gente só corrigir aquilo que está errado. E deixa de perfeito. ver o lado bom, brilhante, de descobrimento, né? A gente esquece que a gente foi adolescente. Então, dá aqui algumas nuances, porque você tem um olhar tão fresco e tão acolhedor em relação aos adolescentes que às vezes serve até para inspirar a gente dentro Legal, de legal. casa. Um exemplo disso que você falou, né? O, o aluno tira 10 em português e 0 em matemática. Vamos para um extremo. Pai paga, investe no reforço escolar da matemática do Zé. Nunca é investido no que, português ele já vai bem, não precisa. Pô, como não? Por que que a gente não investe nesse crescimento, nessa matéria que ele já vai bem, que ele gosta de fazer? Mas a gente investe no que você falou, no que está ruim, no que está. Eu foco no erro. Eu dei aula numa escola de freiras e eu aprendi uma coisa com a irmã Selma, vou até citar aqui o nome dela, porque é uma coisa muito linda que ela me ensinou. A irmã Selma falou assim para mim, professor, o aluno danadinho, né? Ela usou danadinho porque ela é uma freira, uma senhora muito educada, então ela falou danadinho. Então ela falou assim, o aluno danadinho, a gente vai atrás, a gente fica em cima, a gente corre, lá, lá. Só que esse aluno, quando ele acerta a mira, ele vai embora. Tanto que os alunos, a escola que eu dei aula é muito antiga, então tem alunos que já são avós, que estudaram lá. E ela fala, um perfil dos alunos que são bem-sucedidos profissionalmente era aqueles que davam trabalho aqui. Que é aquela energia, a hora que ele acertou um lado, ele voou. Nós temos que cuidar do quietinho. Por quê? Porque o quietinho passa nos filtros da escola. Ele entrega a lição, ele não faz bagunça, ele chega no horário, ele copia a matéria, ele vai na prova, tira a nota, ele passa. E esse aluno, se ele estiver desenvolvendo uma depressão, uma ansiedade, ninguém percebe. Aquele danado, o dia que ele está quieto, que ele está triste, na hora a gente já pega. Então nunca dá tempo dele desenvolver aquilo com profundidade. Então, nessa conexão, eu gosto sempre de dizer que assim, você dá o palco para o palco até é um pouco literal ali no caso, mas assim, na aula, quando é uma aula expositiva e tal, muitas vezes o adolescente ele quer se expressar, ele quer contar o que aconteceu, ele quer contar como ele vê essa história. Às vezes a gente vai falar de vício, de droga, sempre surge na aula alguém contando uma história, às vezes dentro de casa. Eu acredito, então, Fernanda, que o grande mérito que nós temos como adultos é de extrair essa. Vou tentar fazer uma analogia. Imagina que a confiança ela está coberta, ela tem uma casca. E talvez o nosso papel é ir quebrando. Ela está lá. Ela não, a gente não vai botar a confiança está lá. É humano, é o natural. Mas as cascas vão subindo. Então, o nosso papel é ir quebrando aquilo. Então, eu me lembro de um aluno que ele tinha 12 matérias e ele estava de recuperação em 9. 9 de 12. Aí, eu não sabia disso, né? Tava lá na aula, a gente conversando, e aí eu falei para ele lá na frente falar, para ele lá apresentar. E ele falou assim: eu não consigo. Eu falei: ó, conforme combinado, eu respeito você não conseguir. Só que não conseguir e não querer são coisas diferentes. Você não quer testar? Aí ele falou: não, eu não vou testar porque eu sei que vai dar errado. Aí no dia ainda, por uma situação, eu tinha uma nota de R$ 100 no bolso. Aí eu coloquei a nota em cima da mesa e falei assim: se você vier aqui na frente e não conseguir esses R$ 100 é seu, pode pegar. Você chegar aqui e travar e não conseguir falar,
pode pegar R$ 100 agora. Então essas loucuras funcionam com o adolescente porque por que o adolescente fica 6 horas na frente da Netflix assistindo série? Uhum. Alguma coisa conecta ali. E aí ele foi e conseguiu fazer, né? O que eu achei muito incrível, porque ele poderia simplesmente catar o sem conto ali e me enrolar, né? Mas Uhum. aí ele falou, pô, tem alguém acreditando em mim. Aí ele se apresentou, funcionou muito bem. E aí tem um acontecimento que a gente vai aprender em sala de aula, que é assim, acaba a aula, a tendência do aluno é sair correndo embora. Quando o aluno fica embaçando ali na mochila, ele abre a mochila devagar, Sim. ele pega uma caneta, aí você fala, ele está querendo É. conversar. Aí eu fico embaçando na minha. Aí eu fico na minha mochila lá, tal. Aí todo mundo vai embora, ele vem conversar. E aí ele vem me contar o que tinha acontecido, tal. E aí eu falei para ele, cara, você veio aqui na frente fazer prova e pipipi, barará. Aí eu botei ali um ânimo. Falei, esquece o que foi. Você tem que fazer 9 provas, você tem um desafio. Sabe a fase do videogame que tá difícil? É chegar lá agora e passar. O que que você precisa? Quer que eu chame os professores aqui, a gente troca uma ideia e tal? Aí ele falou, eu queria, mas eu não sei o quê. Aí eu falei, mas o que que você acha que te fez reprovar 9 matérias de 12? O que que você acha? Qual que é a tua análise? Aí ele falou, porque eu tenho vergonha de perguntar. Hum. Eu conto essa história. Uma vez eu contei essa história na escola, eu chorei na frente do auditório. Tinha 300 pessoas, eu comecei a chorar. Falei, gente, dói saber que um adolescente que está descobrindo a vida, ele ele está entrando num lugar tão, né, imagina para os pais, o filho que reprova em 9 de 12, porque ele não consegue perguntar, que ele Você tem sabe vergonha de. que o Daniel Pink, ele tem um newsletter, né, um boletim mensal, e esse último mês foi exatamente sobre isso. Ele estava entrevistando uma pessoa que falou assim, olha, professores, tem um outro jeito de criar segurança na hora de abrir perguntas na sala de aula. E normalmente os professores falam, alguém tem alguma dúvida? É lógico que ninguém vai levantar a mão, porque Exatamente. eu não Ter quero ser dúvida tá errado, né? a burra que mostra que É, agora realmente eu sou burra, eu não entendi nada, né? Então ele fala assim, muda a linguagem, muda a comunicação. Fala assim, olha, eu passei muito conteúdo agora, eu expliquei coisas muito complexas e eu sei que vocês têm muitas dúvidas. E isso fez com que as pessoas começassem, inclusive os jovens, a levantar mais a mão, porque ele estava validando que o que ele explicou estava realmente complexo, era difícil. E eu não espero que vocês peguem na primeira vez. Então, o que é que eu posso explicar de novo? O que que eu posso explicar diferente? Valida que eu estou e, aqui é, disposto a ir um pouco mais devagar, mas realmente comunicar o conteúdo. Eu achei aquilo brilhante. não, e com certeza. E olha que interessante, nessa linguagem ele coloca assim: eu já sei que você tem dúvida, vamos partir daqui. Porque quando eu É, pergunto quem tem dúvida, é o que você falou, eu não vou falar burro, porque todo mundo vai ficar quieto, todo mundo está com dúvida. Eu gosto, sabe uma coisa que eu gosto nessas perguntas? Eu gosto de falar assim: se você sair da sala agora, da aula, acabou a aula, você saiu, encontrou um amigo, um parente, seus pais, e eles te perguntam assim: e aí, como é que foi a aula do William lá? O que que vem na tua cabeça? O que que você contaria para ele que você aprendeu hoje aqui? E aí, olha como a construção do pensamento é incrível. Ele fala o que ele aprendeu e emenda uma questão. Eu aprendi isso aqui, como é que funciona? Quando acontece isso, como realizar isso? E aí, dali, a gente começa a debater. Quem aqui teve essa dúvida também? Quem aqui quer saber mais sobre isso? E aí eles vêm participando. Então, assim, é um pouco caótico o negócio ali, mas quem se coloca para trabalhar com adolescentes tem que saber que é caótico. Eu gosto de dizer, Fernando, assim, ó, é de longe o pior público para você trabalhar. De longe. Ganha muito do segundo colocado. É o pior público para você ter numa sala de aula. Só que quando você transpassa essa barreira, não há público mais engajado. É só a gente pensar. Mesmo porque biologicamente eles estão procurando por novidade, eles têm mais Exato. criatividade de expressão, né? O cérebro ele está
busca por novidade. Então, é realmente um público com Exato. fome. E aí a gente vem com esse rótulo de que eles são preguiçosos, depressivos, aborrecentes, que eu odeio essa expressão, Horrível, não é. uso. E aí a gente deixa de ver as oportunidades. Mas eu queria Não, te perguntar uma coisa, e geniais, né? A gente não que é? Sabe, eles fala, picam a cara, cara, vão para fora. E eles precisam dessa energia para pular do ninho. A gente não quer esses adolescentes no ninho, a gente quer que eles saiam do ninho. E eles não conseguem sair se eles ficarem muito acomodados e não tiver essa energia vital e a coragem para voar. e Ah, aí é papel nosso, como pais, como professores, como adultos que convivem, de chegar para ele e assim, ó, eu não quero te obrigar, não quero te induzir, eu não quero nada. Eu quero te dizer o seguinte: vai, que eu tô aqui na retaguarda. O que você precisar de mim, você não vai correr sozinho. Eu falo para os alunos assim, eu falo, ó, eu sou o professor que eu vou perder o meu emprego para te defender. Se acontecer um problema, eu tô com você. E o que é mais incrível, eu recebo feedback dos pais dos conteúdos da minha aula. Pô, William, você falou um dia, tipo, sexualidade. Gente, chegar para um monte de menino e menina de 14, 15 anos e falar de cegonha e sementinha. Um dia eu fui abordar sobre pornografia e eu falei, tem aqueles sites lá, né? Que ninguém aqui acessa, porque só pode maior de 18. Então, quando o site abre, tá escrito lá, você é menor de 18? Aí você fala, ah, não sou. E aí você clica em não e sai do site. Eu sei que você faz isso. E aí eles, tipo, dão risada, né? Eu falo, então assim, ó, pornografia tá aí livre pelo mundo. Só que hoje eu vou te ensinar o que que acontece com o consumo de pornografia e o vício. excelente, Pode falar sobre 10 horas. Eles ficam prestando excelente. atenção. Maravilha, realmente muda a conexão neural, né? Bom, Exatamente. o nosso tema de hoje é autoconfiança nos adolescentes ainda é possível. E eu queria que você compartilhasse na sua perspectiva de professor, né? Porque da maneira que você se abre e os adolescentes abrem para você, como é que quais são as reclamações que eles trazem, que dificuldades eles relatam para contar as coisas para os pais? E quais são algumas oportunidades que os pais podem dar que estão perdendo dentro de casa? A maior reclamação é você ter que abordar os seus pais de um assunto que alguma coisa que ele fez errado, e eu vou botar muitas aspas aqui, que às vezes é errado na concepção ou na cultura da família. Vamos pensar assim, um menino ou uma menina que é homossexual e ele não quer contar porque é, entre aspas, errado para aquela família. Ou ele cometeu algum erro e ele quer contar para os pais. Então, ter essas conversas difíceis é o ponto máximo, é o ponto máximo aqui da dificuldade de abordagem. Aí a gente cai numa situação, Fernanda, que é muitos pais, porque é como eu te falei, né? Eu dou aula, eu tenho um grupo de pais e dou aula para os adolescentes. Então, eu sou o que ouve os dois lados da moeda. Então é assim, a dificuldade do adolescente é falar com o pai e a dificuldade do pai é ser ouvido pelo adolescente. Os dois reclamam da mesma coisa. É uma coisa louca, né? Porque, peraí, se os dois estão tentando, por que isso aqui não está funcionando? E aí que eu brinco, né? Mais fácil falar com um alemão, com um chinês, com um russo que com um adolescente. Ah, uma coisa que costuma acontecer, e às vezes os pais trazem isso muito, é a questão da mentira. O meu filho mentiu e tal. E aí eu sempre falo, qual que é a função da mentira socialmente? Por que que uma pessoa mente podendo contar a verdade? Que na minha cabeça não faz sentido. Você diz, é um psicopata, um extremo. Mas o ser humano médio, por que que um ser humano mentiria podendo contar a verdade? Aí cai naquela situação, né? O adolescente fala assim, mãe, tô indo mal na escola, não tô conseguindo entender, tô com dificuldade. Aí, às vezes, o pai, a mãe, o adulto, o professor. Pô, mas você também, você fica no celular. Adolescente não precisa de sermão. Ah, Estamos já aqui, ouvi isso em algum lugar. né, nessa vibe aqui. Aí, beleza. Aí o adolescente fala assim: mãe, queria tocar violão.
Ah, lá vem você de novo. Não sei de onde você tira essas ideias de tocar violão. Onde você aprendeu esse negócio? Porque aí eu vou comprar um violão e você não vai tocar. E aí esse violão vai ficar empoeirando. E tá bom. E aí o adolescente só está aprendendo. E aí na neurociência, na psicologia, tem um termo chamado condicionamento. Condicionamento. Você vai condicionando, e isso funciona para todo mundo, não é só para adolescente. Aí um dia ele tem um BO, ele tem um problema ali, ele tirou nota vermelha, ele tomou advertência, sei lá. Ficou em Ele não- 9 recuperações de 12. Exatamente. Aí nós temos uma capacidade incrível, a mente humana tem uma capacidade incrível de projetar o que vai acontecer, que o nome técnico disso é antecipação. Então, por Uhum. exemplo, eu vou atravessar uma rua, eu penso, cara, e se eu atravessasse sem olhar? Eu já me imagino os carros atropelando, dor. Eu falo, então, opa, volta para o presente e espera o farol abrir. Então, eu projetei o que aconteceria e voltei para o meu estado presente. Quando ele projeta, contando para a mãe, para o pai que tirou, que ficou em 9 de 12, o que ele já projeta? O Burro, não pior, sabe fazer nada, sabe o pior quê? sermão possível imaginário, vai tirar o celular, nunca mais vai sair de casa, vai ficar 30 anos de castigo no quarto. Porque não serve para nada, porque você nem trabalha e você só estuda e nem isso você consegue O seu fazer. trabalho é o seu estudo. Nem isso você faz Exatamente. direito. Como vai ser quando você Exato. crescer? Porque eu tenho que trabalhar para te pôr numa escola boa e você não dá valor, enfim. Aí você já tem experiência de sobra aí do que fala. Aí quando ele volta para o momento presente, ele fala assim: o quê? Não vou. E aí ele fala: como é que tá na escola? Não, tá tudo certo. Não, tá tudo bem. Não, não sei o quê. Ou qualquer outra mentira. Ou qualquer ele fala assim: não, não fiz isso. Porque se ele fala que fez, temos um problema, uma guerra. Então, nesse conceito, a ideia que a gente tem que dar para quem está nos assistindo, para os pais, é assim: você, eu tenho certeza que se eu te fizer essa pergunta, você vai me falar que sim. Você dá espaço para o teu filho te contar qualquer coisa. E eu não sei se eu ouvi de você ou se eu ouvi de alguma convidada, porque já te falei que são muitos conteúdos que eu consumo seu, então eu não sei se eu ouvi de vocês. Mas eu ouvi alguma coisa de perguntar assim: obrigado por me contar. Você fala isso, né? Uhum, uhum. Porque, Então, o que mas você está falando assim, a sua pergunta é se na sua casa você dá espaço para o seu adolescente te contar, e eu acredito que tem mais uma outra pergunta. Qual é a sua reação quando ele te conta coisas que fazem você falar, eu não criei meu filho para fazer isso? Então, a gente precisa pensar em abrir o espaço, mas também estar preparado emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, para o pior acontecer. A gente não e o deseja isso. pior aqui a gente vai também colocar com muitas aspas, porque às vezes o pior é uma crença. Eu costumo fazer uma brincadeira, sabe, para chutar o balde com os pais. Eu torço pro São Paulo, né? E eu falo assim, mano, a coisa que me deixaria mais entristecido na minha vida é meu filho torcer pro Corinthians, pro Palmeiras, pro Santos. É, É uma bobeira, né? A gente está fazendo uma brincadeira aqui, mas eu quero dizer, mas isso é valor para mim. E sim. se eu realmente tiver? Agora pensa nas tuas crenças, nas suas verdades, nas coisas que você acredita, nas tuas perspectivas de mundo. Então, quando você fala da reação, olha que coisa interessante. Uma emoção, nós somos formados, né, dentro da nossa evolução para nos emocionarmos, então a emoção ela tem uma função importante. Você sente a tua emoção acontecendo dentro. Então, quando você está feliz, quando você está triste, quando você está com nojo, quando você está com raiva, você sente acontecendo dentro de você. Se eu sei que eu estou com raiva, com nojo, com alegria, com tristeza, por que que eu expresso isso do lado de fora? Por que que eu mudo a minha feição, meu posicionamento, meu corpo? Porque a emoção tem uma função social. Não adianta eu estar triste sem ninguém saber. Você tem que saber, que aí você me ajuda. Então a emoção, ela tem uma função de mostrar, ou se eu tô bravo, né, se a gente pensar nessa coisa da natureza do ser humano, se eu tô bravo, eu preciso que o outro saiba que eu tô bravo. Não vem não, que aqui o bicho vai pegar. Agora, se eu não expresso que eu tô bravo, vão tomar a minha casa, a minha, né?
Então, é importante essa expressão. Mas você acha que os pais expressam de uma maneira exagerada e isso faz os adolescentes se assustarem? Eu acredito muito nisso. Porque, vamos pensar, eu não quero ver minha mãe triste. Eu não quero ver minha mãe brava. Eu não quero ver minha mãe chateada. Eu não quero ver minha mãe falando que eu sou a, a, a causa do problema, né? É muito comum, Fernanda, eu conversar com adultos, às vezes em mentoria, e o adulto, vida feita, já adulto, me conta assim: nossa, acabei de lembrar quando minha mãe tinha 5 anos que falou que a gente não ia mudar de casa porque eu reprovei, e aí tinha que isso aqui lá, eu sou a culpada por um problema do adulto. E como que o adulto faz isso? Se expressando. E aqui não é o nosso papel julgar que quem está fazendo, é a gente ter consciência e falar assim: você dá espaço para o teu filho te contar qualquer coisa. Então, mas deixa eu ver se eu entendi. Aí você falou sobre essa questão da emoção, que a emoção ela é importante porque ela comunica sinais para a gente ser ajudado ou ajudar alguém. Então, como é que fica essa questão dos pais em relação à emoção? Você está recomendando mostrar a emoção, só tomar cuidado? Como você mostra a emoção? Para mim ainda não ficou um pouco claro como é que. Legal. Você não tem como controlar uma emoção, então essa emoção vai ser expressada. Só que o adolescente ele precisa saber que aquilo é uma reação normal e que não é por causa dele que nós vamos resolver. Porque imagina para um adolescente tirar o pai e a mãe do eixo. Ele Não, fica eles muito fazem o bravo. tempo inteiro. Isso. Mas você vê como é muito pesado o fardo de falar assim: nossa, estava tudo bem e eu que estraguei a, Aham, a alegria da minha mãe. Eu que sim. estraguei a paz do meu pai. Eles fazem, ainda bem que eles não estão nos ouvindo. Sim, né? Então o que eu quero dizer é assim, por mais triste que seja, e você vai demonstrar sua tristeza, tá? Inclusive a palavra, uma coisa que eu brigo muito nas minhas redes e falo sempre é impossível controlar uma emoção, a gente gerencia. Uhum. Vem o nervosismo, ó, eu tô nervoso, eu tenho consciência que eu tô nervoso. Talvez seja a hora de pedir, vou dar uma volta, vou tomar uma água, filho, assim, ó, eu não tô sabendo lidar com essa informação, mas eu quero resolver isso da melhor forma que a gente puder. A gente pode conversar amanhã, ou daqui a pouco, ou eu posso entender melhor o que está acontecendo? Porque senão fica aquela coisa assim, eu não acredito, e pá na mesa, e Uhum. briga, e não sei o quê. O que que eu estou fazendo nesse comportamento? Ah, você está deixando a emoção tomar conta de Condicionando. você, né? E condicionando, do tipo, quando você vier contar uma coisa que eu não concorde, eu Claro. vou brigar, eu vou perder a conta. E aí A você chance disso acontecer de condiciona o novo. adolescente a prestar, a ver que você, como adulto, que já tem o seu cérebro totalmente formado, não consegue controlar ou gerenciar a sua emoção. Você sente a Isso. emoção, mas você reage a ponto de que o adolescente não se sente seguro, porque você está sendo um adolescente ou uma criança como um adolescente. É. Você não está sendo um Aí, adulto. aí aquele adolescente que mora dentro de você, machucado, a tua história, esse adolescente que conversa com o adolescente de fato. Isso é um perigo. Dois Isso é um adolescentes perigo. conversando, É. né? Então assim, eu sempre vou partir que a gente tem que jogar a real, obviamente com a idade que a gente está falando, né? Eu tenho uma passagem muito legal. A minha enteada uma vez tinha 9 anos e perguntou: o que que é sexo? Aí ficou aquele, um levanta, vai lavar a louça, né? Cada um começa. E aí ficou aquela coisa assim e tal. Aí a Cláudia, minha namorada, teve uma visão brilhante e falou para ela: o que que é sexo para você? Aí ela falou assim: masculino e feminino. Uhum. Aí ela falou: é isso mesmo, você tá certo. Muito mais simples. Quer dizer, eu não preciso, para uma criança de 9 anos, explicar o conceito do que é sexo. Para ela, para a pergunta dela, para a dúvida dela, aquilo é importante. Então, se eu mostro para esse adolescente que ele acabou com a minha paz e que ele só é capaz de fazer isso mesmo e que só vem notícia ruim e que tudo isso, ele vai evitar trazer
O problema, a questão, quando for contra a ideia. Só que tem um degrau a mais nisso. Piora, a situação piora. Alguém vai dar colo para ele. Alguém vai ouvir. Se for o professor, a escola e conseguir resolver, show de bola. Mas podem ser esses grupos extremistas, por exemplo, que estão. Eu falo para os pais: você acha que o grupo extremista chega lá e eles falam que o teu filho é burro? Que teu filho não sabe nada? Seu filho só faz besteira? Não. Volta nas duas necessidades psicológicas de aceitação e Pois bem. importância. E Fazer eles sabem. parte. Exato. E É aí, a quando ele mesma vem, ele coisa fala: que não. gangue. Você entra Exato. uma vez, você não sai mais, você faz parte de uma família, né? E assim, Você tem um papel. eu vou te dar uma arma, eu vou te dar uma coisa, porque eu confio em você. É. É. Fala, peraí, ninguém confia em mim. Sabe, hoje a gente tem um outro, além do vício que eu comentei na questão da pornografia, existe um vício também que acontece no público jovem, que é o jogo, né? O jogo online. Eu tive um aluno que ele ia apresentar e no nervosismo ele ficava assim, ó. Ele mexia as mãos, ele ficava muito agitado. E eu falava para ele assim, ó, aqui não é The Voice, mas a gente não está medindo, fica tranquilo, faz do jeito que você se sentir mais à vontade. Só que rolava uma risadinha da plateia. Assim, eu percebia que a galera, tipo, ria. Maliciosa. E ele ficava constrangido com isso. Uhum. E aí eu fui trabalhando, eu falando, gente, a gente ri do cara que está aqui na frente, é muito fácil da minha cadeirinha, né? Vem aqui, vem fazer tal. Aí um dia, Fernanda, eu falei para eles contarem uma história lá na frente de uma coisa que eles fossem muito bons. O que você gosta de fazer? Que você fala assim, não, isso aqui eu sei fazer. Cara, você sabe fazer arroz, você sabe andar de bicicleta, você sabe pintar, qualquer coisa que você souber, vem aqui na frente com. E aí ele pegou e falou de um jogo. Eu tô meio velho já para esses jogos aí, eu não lembro o nome aqui, mas ele falou lá, o aí ele falou assim, eu tô no nível, sei lá, ele falou o nome lá, mas era um nível 80, assim, um nível de 100 e o cara tava no nível 80. Aí a galera da Proficiente. sala ficou assim, você tá no nível 80? Nossa, eu tô no nível 12, e o outro eu tô no nível. E aí ali ele se Uhum. tornou alguém muito importante. Volta nisso que você falou da aceitação. Quando ele falou o apelido, eu não sei, eles usam outro nome, né? Tem lá o nome que ele usa no jogo. O cara, tipo, o melhor do Brasil, disputava entre os melhores do mundo, ali na nossa Ninguém sala. sabia. Acabou a aula, Fernando. Todo mundo fez uma volta Olha em só, torno dele e ficaram ali, mas como é que é? Ah, adiciona eu lá no negócio, e ali ele se sentiu. que legal. E pelo Porque, viés da autoconfiança e da autoestima, o que você analisa disso? então, eu vejo que no momento que ele conseguiu expressar, ele teve um espaço para mostrar aquilo que ele gosta, que ele é importante, ele teve a oportunidade de sentir essa aproximação. E eu trouxe o exemplo do jogo porque, assim, imagina esse menino que tem várias dificuldades sociais. Quando ele está no jogo, ele é aceito, ele é querido, ele é. Todo mundo quer ele ali. Aí, quando ele desliga o videogame, ele sai, ele é burro, ele não sei o quê, ele chacoalha a mão, ele não. Ele fala, cara, tá muito fácil decidir. A dopamina, que é essa química que faz a gente buscar as coisas, a dopamina ela busca o quê? O que a serotonina marcou. Toda vez que eu tenho um bem-estar, a serotonina fala, ó, grave isso aqui que é bom. Você tá lá, Põe um abraça teu pin no filho, mapa. pim. Ah, agora eu tô aqui fazendo um podcast, tô gostando. Pim, serotonina. Ah, agora eu tô aqui viajando, tá legal. Bota um pin. É exatamente isso. Qual que é o papel da dopamina? Buscar os pins que foram marcados. Que legal, que E a legal. dopamina é o que vicia. Todo mundo que tem vício está com a dopamina. Então, Sim. é, ele vai buscar aquele lugar. Nesse caso, ele conseguiu ver que há vida, aceitação, amor, carinho e eu não sei como eu tenho uma palavra muito chula que não quero usar, mas assim, essa admiração por ele fora da tela, que ele é uma pessoa que também pode contribuir. Porque eu sempre digo, gente, todo mundo é admirado numa coisa só, ninguém é admirado em todos os movimentos da vida. Eu venho aqui, falo do assunto que eu estudei, que eu me preparei, legal. Agora, se eu tivesse aqui numa conversa de, sei lá,
astronomia cósmica, eu não tenho nenhuma relevância. Meu papel é sentar e ficar assistindo. Então, se a gente entende esse jogo, que alguns momentos, mas que tem os momentos de aceitação, que tem os momentos que a gente. Aí volta na nossa pergunta lá do começo, que a gente cria a nossa autoestima, que eu sei o meu valor, eu sei que eu posso contribuir, eu sei que eu posso falar, muda tudo. E aí, respondendo a tua pergunta, eu acredito que o meu papel na sala de aula é promover um ambiente em que isso seja possível. Como E eu falei, mesmo quebrar a porque, casquinha, né? mesmo porque a gente não consegue saber o quanto confiante a gente é até a hora que a gente passa por esses obstáculos. E eu Isso vejo aí. que os jovens, lógico, estou generalizando aqui, tá? Já falei. Mas Mas está é. faltando resiliência. Assim, falha da primeira vez, já não quer mais tentar, ficou chato, ficou entediado. Então, acho que é a importância de mostrar, até pelo contraste, você não é bom em tudo. Quem aqui é bom em tudo? Ninguém é, né? Se a gente fizesse um mapa aqui mental para todo mundo, você tem coisas que você é bom, tem coisas que você não é, tem coisas que você tem interesse, tem coisas que você não tem. A questão é o que você vai fazer com isso. Eu tive uma aluna que ela, adolescente também, nesse movimento aqui, que ela era modelo publicitária. Uma menina linda, modelo, sim, tudo de uma modelo. E aí um dia eu chamei ela antes da aula e falei assim: você se importaria de contar as tuas inseguranças? Porque você é uma pessoa vista como alguém que Em domina, tudo, né? muitos seguidores, muita beleza, muita pessoa gostando, muito de tudo que é bom. Ela falou, claro, sem problema, tá, vamos contribuir. E aí ela foi lá na frente e a brincadeira era, conta pra gente as coisas que você... E ela começou um monte de coisa. Ah, eu tenho insegurança porque eu acho que eu falo rápido, eu tenho insegurança quando eu vou gravar e tem um ator famoso. E aí ela fez uma lista, aliás, ela foi incrível para minha didática ali. E aí eu pedi para os alunos falarem o que você achava dela que você aprendeu hoje. E aí vinha as meninas, principalmente, falando assim: Nossa, eu achei que ela era perfeita, eu achei que ela era espetacular, que ela era zero defeitos. Como que eles falam? Fada perfeita. Eles têm um termo aí que eles utilizam. E eu, nossa, ela tem insegurança, essa menina. Eu falei: Pois é. Ou vocês acham que eu não tenho insegurança? Vocês acham que quem? Pensa aí, alguém. Elon Musk chora no banho, igualzinho nós. Uhum. Por outros motivos, o Elon Musk não chora porque o boleto está atrasado, mas por outro motivo ele chora. Sim. Na época que deu aquela briga com o príncipe Henry, o William Harry? e o Henry, Henry enroscou aqui. Eu falei assim, gente, esse cara tem tudo, e de novo, para quem não está vendo o vídeo, é entre aspas, ele tem tudo para ser feliz. Fama, dinheiro, família boa, onde chega é bem recebido, tem tudo. E por que esse cara sofre? Porque o ser humano é assim. A vida dele, o basal da vida dele é isso. Então, assim, ser o príncipe é o basal. Quando ele deita a cabecinha dele no travesseiro, ele vai lá tomar banho, ele, igual nós, agacha e chora. Mas você sabe, William, que eu estou absorvendo de tudo isso aqui é esse diálogo que você promove da normalidade da vida e da naturalidade dos sentimentos e das emoções, que faz até que abre espaço para que a gente possa desenvolver a nossa autoconfiança e a nossa Perfeito, autoestima. perfeito. Então, a gente se resolvendo, a gente escutando essas histórias, esse episódio, que você se sinta inspirado para falar, nossa, olha quanta coisa legal aqui, que de repente dá uma conversa, dá um assunto na hora do jantar ou na hora que eu vou levar meu filho para a escola. Você já pensou nisso? Né? Eu espero que desse momento que você está passando junto com a gente, que você possa se sentir inspirado para falar sobre isso. Que a autoconfiança ela não se constrói sozinha. Deixa eu te perguntar uma coisa. O nome desse podcast é Adolescente Não Precisa de Sermão. E aí eu gostaria que você finalizasse essa frase. Adolescente não precisa de sermão, adolescente precisa do quê? Adolescente não precisa de sermão, adolescente precisa de atenção.
né, para fazer uma rima, porque acredite, ele vai encontrar essa atenção em algum lugar. E às vezes o lugar que ele vai encontrar essa atenção não é um lugar legal. Então, que seja com você, que ele possa se abrir com você, que você dê espaço. É, a gente aprende na ciência, Fernanda, que não adianta ficar mexendo em efeito. A gente tem que ir na causa. Então, seu filho está com febre, não adianta enfiar ele debaixo do chuveiro gelado. Você só vai baixar a febre, mas ela vai voltar, porque tem uma causa acontecendo. Então, meu filho mente, meu filho não conversa, meu filho não escuta, meu filho é agressivo, meu filho não sei o quê. Esquece o efeito. Esquece o efeito. Vai na causa. Por quê? Por que que ele está mentindo? Por quê? Por quê? E se colocar, e o adolescente, eu percebo uma coisa que funciona muito com eles, é assim, ó, você não precisa me contar se você não estiver se sentindo à vontade. Mas eu quero te dizer que eu estou aqui disponível. Quando você precisar. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou lá com você na escola. E a gente está piorando a situação, porque ele não quer que a gente vá lá na escola com ele. Então, assim, ó, se você quiser que eu vá na escola com você, eu estarei lá. Eu vou te dar um voucher. Use quando você quiser. Então, você vai ter acesso a mim quantas vezes for necessário. Uhum. Então, adolescente não precisa de sermão, adolescente precisa de atenção. Muito obrigada pela sua atenção. Deixa seus contatos para quem quer te seguir. Você pode procurar por William Borghetti, que pode ser que tenha na descrição do vídeo, mas é um sobrenome meio estranho de escrever, ou Neurocomunicação. Se colocar aí nas redes sociais Neurocomunicação, você me encontra e estamos em todas as redes. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Orkut, ICQ, estamos em todas as redes. E muito bom, muito papo, caramba, assim, eu entro num flow aqui que, nossa, tô Não, eu muito... vou te mostrar minha página de anotação. Ó, eu anotei muita coisa É, aqui, coisa muita boa. coisa. Eu adorei a aula, adorei estar com você, te conhecer um pouco mais. Mas o mais importante é ser a sua energia, como você se importa. Muito obrigada. E eu espero que você inspire outros pais, muitos adolescentes e outros professores, porque a gente está precisando realmente revolucionar as escolas para que eles possam pensar por si só e contribuir para um mundo melhor. Muito obrigada, William, pelo seu tempo Eu e que pela agradeço, sua foi demais e estou disponibilidade. muito feliz. Estou realmente, assim, extasiado. O TDAH, ele tem uma baixa de dopamina, né? Ele tem uma dopamina média menor do que o resto da população. E quando a gente encontra um hiperfoco, é onde a gente equilibra essa dopamina. Então, eu quero te dizer que foi uma terapia para o TDAH isso aqui, que eu estou muito feliz, muito contente. Obrigado pela oportunidade e quem tiver aí, o que vocês precisarem de mim, contem comigo, estou à disposição. Segue o cara lá, neurocomunicação, continua aprendendo com as histórias dele. Vale a pena. Um abraço, pessoal. Valeu! Blá, 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 blá.